Além das Escrituras, uma reflexão profunda na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, assim se expressou: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje vamos refletir sobre a alegria paradoxal. Rodé carpos tu pneumatos estin cará. Mas o fruto do Espírito é a alegria. Alegria é, então, a segunda das virtudes internas, que também é conhecida como graças internas. Falamos sobre o amor, falamos mais especificamente sobre o fato de que o amor é o fruto, e dentro dessa consideração nós entendemos que o amor é uma virtude interna, assim como a alegria e a paz. É aquela que, sendo produzida pelo Espírito em nosso espírito, enriquece o nosso espírito, traz a ele uma força, traz a ele um novo vigor, traz a ele uma fundamentação para que nele possa ser gerado o fruto do Espírito. Alegria. A palavra grega, cara, indica deleite, aquilo que a gente encontra prazer, satisfação, júbilo. Também implica em um contentamento. Às vezes é traduzido como bem-aventurança, ser abençoado, uma exultação, boa disposição e bom ânimo. Em outras palavras, nós podemos perceber que é tudo de bom. A alegria é, na verdade, uma coisa muito boa, uma coisa excelente, que é, na verdade, aqui no contexto que Paulo nos apresenta, uma dádiva do próprio Espírito Santo. Kairon, o verbo, indica a ideia de um conforto, bem-estar físico. A alegria, ela vai produzir em nós saúde, que é também uma das feições da ideia de paz. Essas são bases da alegria e refere-se aos benefícios de saúde e felicidade que na realidade as pessoas desejam para si mesmos. Todos querem ser felizes, todos querem experimentar alegria em seus corações. Existe outra palavra que também é traduzida como alegria e às vezes com a ideia subjetiva da alegria, a sensação que a alegria produz, que é eufraino, que indica essa sensação no indivíduo. E a galiorme é aquela demonstração externa de alegria, e orgulho e exaltação, experimentada principalmente no culto público, quando nós somos exortados a comparecer diante do Senhor, exultando com alegria em nosso coração. O verbo em si abrange tanto o sentimento subjetivo de alegria, como também sua causa. Se nós pudermos pensar naquilo que experimentamos, podemos referir como também alegria, mas pensamos também naquilo que produz alegria em nós, que é a fonte dela. Neste caso, a palavra também contempla esse aspecto. As frases aqui, caírem, caram, megalen, estar cheio de alegria intensa, e carem, regozijar-se grandemente, ocorrem no Novo Testamento como uma espécie de reflexo, remontando a influência do Antigo Testamento, onde inúmeras vezes os profetas falam de uma alegria abundante, onde o salmista fala de regozijo intenso na presença de Deus. O substantivo também denota um estado de alegria, como também o objeto dessa alegria, falando daquilo que produz em nós alegria. No caso aqui, mais especificamente de Paulo, é o Espírito Santo quem produz em nós a alegria que vem de Deus. Qual a relação entre o amor e a alegria? Paulo esclarece muito bem que o amor, ele não se regozija, ele não se alegra com a injustiça. Porém, regozija-se com a verdade. Então, existe uma relação muito próxima do amor, porque quando recebemos o amor de Deus, a nossa alegria
não é mais uma alegria em realizações, em conquistas, em posses. É uma alegria em relação àquilo que está coerente com o que o amor realmente sente, o que o amor é. Por isso o amor é paciente, e então nós entendemos que ao permanecermos nessa condição de paciente, longânimos, encontramos alegria em estar assim. Quando usamos de benignidade, de bondade com as outras pessoas, quando ao invés de arder em ciúme, nós nos alegramos com a vitória das outras pessoas, ao invés de nos ufanar, ensoberbecer, nós nos humilhamos e encontramos alegria no estado da humildade também. Nesse sentido, então, quando procuramos o interesse dos outros, não nos exasperamos nem nos ressentimos do mal, estamos nos alegrando com aquilo que alegra o amor, com aquilo que está relacionado ao amor, e aí está a fonte de nossa alegria. Esse fruto que é o amor produz naquele em quem o amor é produzido também uma grande alegria. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o doador da alegria. Nós entendemos que uma das intenções de Deus ao nos fazer semelhante a Ele era que nós pudéssemos partilhar da sua alegria. Esta alegria eterna que há entre Pai, Filho e Espírito Santo é compartilhada conosco também, e nós podemos receber a alegria do próprio Deus. A alegria que o Senhor dá fortalece o seu povo em tempos de tentação e aflição, como disse o profeta Jeremias. É ela quem capacita o povo de Deus a permanecer firme. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, o salmista diz: nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E nós, com alegres cantos, celebramos a libertação de Deus. Os profetas celebram a alegria escatológica, olhando para o futuro, principalmente em conexão com a obra do Messias. O profeta Isaías diz que ele vai trocar aquela coroa de cinza por um óleo de alegria, tirar as vestes de pranto para trazer a eles vestes dançantes, para que eles sejam alegres e se tornem, como disse o profeta, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. Já olhando para o Novo Testamento em si, quando o substantivo e o verbo ocorrem, eles aparecem com relativa frequência nas epístolas de Paulo, né? Também aparecem em Lucas, Atos, João refere-se diversas vezes à alegria, em outras epístolas também. Mas a presença mais marcante desta palavra e os seus cognatos, as palavras relacionadas a ela, nós encontramos na epístola aos Filipenses, que Paulo escreveu da prisão. E não é por acidente, então, que essas palavras aparecem geralmente em conexão com a obra de Cristo. A alegria cristã, ela é resultante de nós sermos alcançados pela graça de Deus, pela obra de Jesus Cristo, e ela vem como que num pacote. A salvação já traz a nós esta alegria que permanece em nosso coração, porque é uma forma também de olharmos para frente, entendermos que no presente tempo, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a natureza geme, nós gememos, nós estamos aguardando a adoção de filhos de Deus, que acontecerá então na revelação de Jesus Cristo. Mas apesar de estarmos passando por tudo isso, dentro de nós, por estarmos salvos, pelo Espírito Santo estar dentro de nós, temos a alegria que Deus compartilha conosco. E essa alegria não depende de circunstâncias, não depende do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu faço, do que eu estou ganhando ou perdendo. E aí podemos perceber que a totalidade da mensagem do Novo Testamento, com a proclamação da obra salvífica de Deus, é uma mensagem de alegria. O Evangelho é uma boa notícia, e boa notícia sempre nos traz alegria. As epístolas de Paulo vão falar sobre esse paradoxo, porque geralmente quando aparece o conceito de alegria nas cartas paulinas, principalmente, ele está dentro de um contexto de aflição, tristeza, de angústias. Todavia, é a presença da alegria que faz com que o cristão tenha condições
de superar esses momentos, porque essa alegria tem sua fonte além da alegria meramente terrestre e humana. Não depende dessas circunstâncias. É alegria em Kyrios, ou seja, no Senhor. Portanto, fora de nós, independente de circunstâncias. E é nesse sentido que nós estamos falando que a alegria que o Espírito Santo compartilha conosco é uma alegria paradoxal. Quando o normal seria que nós estivéssemos tristes, somos alegrados pelo Espírito em meio às aflições, às angústias, às perdas e às situações aflitivas. Veja como Paulo desenvolve em suas cartas o que nós podemos chamar de uma teologia da alegria. Ele escreve aos Romanos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança. Veja, o cristão pode, mesmo em meio a situações adversas, se alegrar na esperança que o aguarda, a esperança de uma vida eterna, de um gozo eterno na presença de Deus, de uma vida eterna sem essas limitações e esses problemas que enfrentamos aqui na presente vida. Ele diz: sejam pacientes na tribulação, na oração perseverante. Aos Coríntios ele diz, a respeito de si, e também dos seus colegas de ministério, ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, passando por tristezas, perrengues, dificuldades, como ele disse, muitas vezes em alto mar, na tempestade, em jejuns, em privações, pobres, enriquecendo a muito, nada tendo, possuindo tudo. Aos Filipenses ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É um mandamento que você pode perfeitamente executar, porque você não vai se alegrar nas coisas que você de alguma forma tenha recebido de Deus. Você pode isso sim, mas essa alegria é mais do que nas realizações, nas conquistas, naquilo que nós recebemos como bênção. Essa alegria está dentro do nosso coração, nós podemos externá-la, nós podemos expressá-la aqui em qualquer momento, porque ele continua dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, que a vida de vocês seja caracterizada pela manifestação dessa alegria do Senhor. E agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, no qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Em Filipenses, como eu disse, que é uma carta que está eivada desse conceito de alegria, Paulo diz aos irmãos: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Esta é uma oração. Paulo deseja que a experiência desses irmãos seja assim, Desculpa, eu estou falando de Romanos, e ele vai dizer que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí, aos Filipenses ele diz mais claramente: convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Há uma alegria no próprio desenvolvimento da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. E aí, especialmente aos coríntios que estavam vivendo um momento conturbado deles, Paulo diz que quando passou por eles não teve nenhum alívio, pelo contrário, foi muito atribulado e tal, mas quando ele recebeu notícias de Tito, ele ficou consolado, e com a sua chegada ele então percebeu ali que os irmãos se regozijaram juntamente com ele, aumentando assim sua alegria, seu regozijo pela chegada de Tito, que tinha passado por um momento de enfermidade. Quanto ao reino de Deus, Paulo resume o reino com 3 palavras. Essas 3 palavras são significativas. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi feita uma pesquisa, um instituto muito conceituado nos Estados Unidos fez uma pesquisa sobre o que seria as necessidades da alma. Existe a pirâmide de Maslow, indicando as necessidades físicas, básicas do ser humano. Mas as necessidades da alma, quais seriam essas necessidades? Depois de uma grande pesquisa e tal, eles fizeram umas coletas de dados e, por incrível que pareça, eles chegaram exatamente a essas 3 palavras: justiça, paz e alegria. Nossa alma precisa de justiça, paz e alegria, e nós só vamos encontrar essas 3 coisas no reino de Deus.
Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, veja o contexto, a tribulação, com a alegria do Espírito Santo. É nesse contexto de tribulação, de angústia, que evidenciava-se então neles essa realidade da alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Novamente aos Filipenses, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Paulo encontra a alegria em orar por aqueles irmãos, por ver na experiência deles o progresso que eles estavam tendo, como eles estavam crescendo, como eles estavam se tornando sólidos, fiéis seguidores de Jesus Cristo. Ele diz: súplicas por vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tem essa esperança, E é nessa esperança ele se alegra ao orar pelos irmãos, entendendo que suas orações não estão sendo em vão. Pelo contrário, está surtindo o efeito e os irmãos estão crescendo como esperado pelo próprio apóstolo. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é esta carta do regozijo, da alegria, ele estava preso e vivia um momento de incerteza, ele não sabia o que o esperava, aguardava, poderia ser liberto, poderia ser condenado e como efetivamente acabou sendo executado ao final. Mas nesse período, então, ele consegue produzir essa carta, escrever a seus irmãos e dizer então a eles que eles deveriam se alegrar no Senhor. Ainda que o mesmo Paulo estivesse lá sentindo-se só, experimentando solidão, porque ele disse que foi abandonado nas suas defesas e que a pregação do Evangelho estava ameaçada, pois havia pessoas que estavam deturpando a mensagem do Evangelho. Mais uma vez havia tríplices, que é a aflição. Paulo estava de fato aflito por algumas situações, dando aí então ocasião à ansiedade. Mas há motivos para gratidão e alegria, e ele alegra-se com os irmãos pela participação deles no Evangelho, e diz assim: sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. A alegria de Paulo era perceber que aqueles irmãos em Filipos estavam firmes, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Paulo aludia sobretudo à alegria no Senhor, a alegria no fato de que Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo, nós pertencemos a Ele, recebemos dele esta alegria que ninguém pode tirar. Nós, como cristãos, não estamos limitados ao presente período de provação e aflição. A nossa esperança se projeta para a eternidade. O Senhor está perto, por isso a alegria se baseia primeiramente na esperança de que, depois de sofrermos juntos, seremos também juntamente glorificados. Porque aqui nós experimentamos um pouco, como Paulo diz, com uma continuidade do sofrimento de Cristo. Todavia, se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Este aguardar com alegria e confiança do dia de Cristo coloca a experiência atual na verdadeira perspectiva. A gente olha para o presente momento não como o final da história, não como o todo da história, pelo menos uma parte em que passamos dificuldades e lutas, temos muitos motivos para nos entristecer, todavia nós olhamos para a eternidade. Isso nos faz lembrar que as atuais tristezas e alegrias pertencem somente a esta vida, não é o nosso destino. Pedro também, ao escrever sua carta, inclusive para uma igreja que estava sofrendo perseguições, estava num momento muito aflitivo, Pedro exorta esses irmãos a olhar na perspectiva correta. Nisso exultais, no fato de que eles amavam a Cristo. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Muitas provações vão fazer vocês chorarem, vocês sentirem-se entristecidos. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor,
glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Aqui é até um pleonasmo, né? Exultais com alegria indizível. Uma alegria que não dá para você definir, para você estabelecer dizendo ela é assim. Pelo contrário, ela é a alegria que vem do Espírito, não dá para explicar, ela é indizível e cheia de glória, porque produzida pelo Espírito de Deus, obtendo assim o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. Pedro fala do tempo presente como um breve tempo, em contraste à eternidade. Não diz que nós vamos passar por lutas necessariamente, mas que poderá ser que ao passarmos por isso, vamos experimentar nesta vida uma antecipação dessa alegria eterna, e ela é definida como indizível e cheia de glória, que haverá de ser plenamente desfrutada na revelação de Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse, ele termina a sua narrativa com uma promessa maravilhosa, dizendo: Ele, o próprio Jesus, enxugará dos seus olhos, dos olhos dos seus remidos, toda lágrima. Não haverá mais morte, essas preocupações que temos, essas finitudes, né? Não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é uma promessa de que haveremos de experimentar plenamente esta alegria da qual já partilhamos como dádiva do Espírito Santo. Resta-nos então fazer uma oração, dizendo: obrigado, Senhor, por tua alegria compartilhada pelo teu Espírito ao meu coração. Eu sinto imensa alegria em ti. Alegro-me com tua salvação. Sinto prazer em servi-lo, servindo ao teu povo. Enche-me sempre do teu Espírito para que eu transborde de alegria e não estranhe quando for levado à tua presença, onde haverá alegria plena e eterno prazer. Amém. Que Deus te abençoe.